O crente no Senhor Jesus, ainda que passa por tribulações, se é que a enfrentemos, nós temos que ter consciência de que o nosso Deus está conosco. Diz a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então, eu não tenho que ter medo. Repeti domingo passado e quero repetir hoje o que falei muitas vezes aqui ao longo desses anos como pastor dos irmãos, de que o inimigo, Satanás, o diabo, ele pode até fazer careta para nós, mas ele não tem nenhum poder sobre a nossa vida, amém, irmãos? Porque nós somos de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Então declare isso para afrontar o inimigo e ele definitivamente fugir da sua presença. Vamos declarar: eu sou de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor. Glórias ao Senhor. Mas continua o apóstolo Paulo escrevendo e diz, verso 2, aí ele dá um alerta: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Então Paulo está orientando o seu povo, né, ali, daqueles muito legalistas, daqueles presos à lei, né, querendo viver no rigor da lei, quando a lei mosaica, né, havia sido estabelecida, mas agora em Cristo Jesus, e Jesus restaura a presença dele, ele traz a presença dele. Então a lei que regiu toda a caminhada do povo no Antigo Testamento, agora em Jesus, esta lei fica, e a graça, a aliança, o pacto eterno com Deus, o pacto da promessa, como o hino que acabamos de cantar, é estabelecido, e em Cristo Jesus, pela ressurreição dele, nós olhamos então para o alto, e nós avançamos para estarmos nos portais celestiais. E continua o verso de número 3 e nos diz: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Olha só, alegremos no que Cristo Jesus fez por nós. Você sabe o que Jesus fez por você? Algumas pessoas, quando dizem assim, Jesus me salvou, às vezes falam com uma linguagem tão vazia. Nós temos que ter convicção disso. Ele me salvou, não é porque ele morreu e me deu vida eterna. Quer dizer, o meu pecado estabelecido na carne de Adão foi foi aniquilado em Cristo Jesus, e a salvação que foi estabelecida em Gênesis 3,15, agora essa salvação é realmente confirmada em Cristo Jesus. E ele, para não ter nenhuma dúvida para nós, quando ele vai ao céu, ele diz: eu vou, porque se eu não for, eu não mandarei para vocês o Consolador, o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Continuemos. Ainda que se outros pensam por motivos para... Desculpe. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu terei ainda mais. E ele diz: por que isso? Fui circuncidado com 8 anos de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Amém por isso. Sabe, abro mais uma vez o parênteses. Quantas pessoas assim, aqui nós temos testemunho em nossas igrejas, de pessoas que às vezes andavam tão rigorosa em sua maneira de ser, como cristãos, né? Rigorosos, cumprindo todo o legalismo de determinadas igrejas, cumprindo o legalismo, mas um dia aceitaram Jesus no coração.
Eu digo que o grande privilégio meu, e creio que de muitos irmãos, é que eu não tive um processo desta forma assim, de estar lá distante de Deus, né, sem o conhecimento e de repente tomar uma decisão, estando lá em conflitos na vida, porque muito cedo, já que nasci em um lar cristão, e tenho testemunhado que muito cedo, com 7, 8 anos, eu então aceitei Jesus em meu coração e recebi a transformação, e este processo de santificação acontecendo a cada momento da minha vida, porque eu prossigo para o alvo, mas muitas pessoas vivem boa parte da vida distante, muitas pessoas vivem boa parte da vida olhando de forma atravessada aquilo que agora já não simplesmente ser cristão, mas aquilo que como evangélicos a gente vive, como aqueles que realmente têm Jesus no coração, e em determinado momento da vida, olha, o Espírito Santo trata, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo muda, e aí ele aceita Jesus, e aí a coisa é diferente. Paulo viveu isso. Ele diz, uma coisa eu sei, e uma coisa eu estou certo, porque eu quero me esquecer de tudo que ficou para trás. Ele vai falar isso, e eu quero prosseguir para o alvo, quero ter a soberana vocação em Cristo Jesus. Mas continuemos, verso 6, verso 7. Pensava que estas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Eu gostei muito dessa expressão, ou dessa versão, pela clareza como ela nos dá o entendimento. Verso 9, e nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. No nosso estudo aqui foi colocado, né, no raízes, né, aquilo que a expressão da palavra do Senhor nos traz, de que nós somos justificados. Você sabe o que significa isto, né? Nós não somos meramente alguém convencidos a viver um modelo de vida. A igreja não é simplesmente um modelo de vida para nós, muito embora no contexto da salvação isso está incluído, mas não é simplesmente isso. A igreja não é simplesmente eu cumprir aquilo que está determinado de repente no estatuto de uma determinada igreja ou denominação. Não é simplesmente isso. A igreja não é simplesmente ouvir, como hoje nós lançamos aí para os irmãos, o domingo da Bíblia impressa. Não é simplesmente eu colocar a Bíblia debaixo do braço ou não. Sou do tempo em que a Bíblia era carregada assim, né? Em que nós tínhamos a Bíblia, e no caso a Bíblia de capa preta, né? Não tínhamos Bíblia assim com capas diferentes como temos hoje, não é isso? Eu creio que o irmão Osias, o irmão Gessé, desses irmãos aqui mais experientes, viveram isso, né? Não tinha Bíblia assim diferentes. A Isabelle, minha neta, ela esteve aqui agora há pouco, ela chegou na igreja trazendo 2 Bíblias. Cadê as Bíblias? Isabelle, mostra aí as 2 Bíblias, presente ao povo aí. Ela trouxe 2 Bíblias. Vô, olha, que eu encontrei em casa. E aí ela mostrou as 2 Bíblias que ela encontrou na casa dela. São as Bíblias que foram impressas para os 50 anos da nossa igreja. Pode mostrar aí para o povo, você daí mesmo, pode mostrar, olha só, hein? As 2 Bíblias impressas para os 50 anos. Eu até falei assim, olha, então ano que vem, quando fizermos 65, 66 anos, nós vamos imprimir de novo novas Bíblias para que a igreja tenha. Está lá, a irmã Selma está também apresentando lá uma, não é isso, irmã Selma? Foi maravilhoso, mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, essa alegria, né, de nós termos a Bíblia,
e de andarmos com a Bíblia, trazendo a Bíblia, vivendo a Bíblia. Então eu sou do tempo, como ia dizendo, de que nós andávamos com a Bíblia, mas isso não quer dizer tudo na nossa vida, né? O fato de vir para a igreja trazendo Bíblia não quer dizer tudo. Todas essas coisas que enumerei aqui, elas fazem parte muito na nossa vida, mas quando nós temos um ajustamento, vivendo, experimentando a justiça que Deus mesmo determinou para nós. Não foram os magistrados de nosso país, o judiciário de nosso país, não foram, e de qualquer outra nação, a nossa justiça, a nossa chancela dada por Deus, o carimbo que nos justifica, foi dado por Jesus Cristo naquela cruz. Isso é maravilhoso. Você pode se glorificar diante do Senhor para isso. Por isso nós cantamos, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Aí a partir desse verso eu quero que você pense quais são as promessas. Você coloca diante do Senhor as suas promessas. Sabe, promessas, Senhor Deus, eu quero, eu espero, eu desejo, e que a tua vontade se estabeleça. E continua, lendo, vou repetir aqui o verso 9 para ler o 10, e nele ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Continuando, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu falei isso hoje pela manhã. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. A cada dia nós precisamos morrer para este mundo, irmãos. Todo dia, e vocês sabem disso, somos assediados, né? Eu diria que no tempo em que vivemos não há pessoas mais atacadas do que os crentes. Não há. O diabo, falei isso domingo passado aqui, irmãos. O diabo, ele sabe que os dias dele estão contados. E ele sabe que Jesus está voltando. Aleluias, glória a Deus. Jesus está voltando. E por isso ele está criando esse rebuliço todo neste mundo aí, provocando. Ele está querendo tomar as rédeas, como ele tentou tomar no início da criação, mas já está determinado pelo nosso Deus, de que ele está derrotado, e o fim dele é, de fato, o inferno. E nós, em glória, entraremos nos portais celestiais. Olha que coisa maravilhosa. E Paulo tinha consciência disso, e ele me dá esta orientação ao ler esse texto, verso 11, para que de alguma forma alcance a ressurreição dos mortos. Ou seja, então vai haver a ressurreição. Muitas seitas pregam não haver ressurreição, né? Outras dizem que nós ficaremos por aqui, mas a palavra do Senhor está aí muito clara para nós, no pacto, no novo pacto, na nova aliança, dizendo que nós superaremos, porque nós seremos ressuscitados. E aí eu tomo de volta aquele hino cantado domingo, porque não tem jeito, sabe, Paulo Pacheco, irmãos? Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, mais uma vez aqui, e todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém? Jesus é Senhor da sua vida? Diga amém. Jesus é Senhor na nossa vida. Tenha isso. Ao sair daqui nesta noite, saia sendo abençoado, abençoada. Viva isto. E continua a leitura, verso 12.
Paulo diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. E disse hoje pela manhã, usei essa frase, conquistado por Cristo, né? E contei, inclusive, trouxe aqui alguma orientação para esclarecer melhor. Nós somos conquistados, isso é maravilhoso. Eu e você, um dia, estávamos jogados. Lembro de um professor no seminário, lá em 1978, 1979, talvez alguns aqui ainda nem nascido era ainda, e eu estava ali no seminário, e lembro do professor, pastor Davi Gomes, que era o meu professor de teologia sistemática, exigente que só ele, sabe, aqueles professores que exigem do aluno. E eu, às vezes, alguns dias, cansado, depois de um dia de trabalho, saindo lá de Ipanema, no Rio de Janeiro, pegando um ônibus até a Central do Brasil, ônibus cheio, lotado, e sofri, inclusive, acidente ali no aterro do Flamengo, ônibus lotado, eu cansado, depois de um dia de trabalho, porque saía de casa antes, quase, muitas vezes, 5 horas da manhã, para pegar a barca, pegar o ônibus, ir para a Praça Araribóia, em Niterói, pegar a barca, porque ainda não tinha a ponte Rio-Niterói, atravessar, isso um pouco antes, né? Atravessar até a Praça 15, pegar um ônibus até Ipanema, trabalhar ali, andando de ônibus para um lado para o outro, porque as cartas tinham que ser entregues, não era como hoje, em que pelo e-mail você envia. Eu tinha que levar pessoalmente as cartas ali no centro do Rio de Janeiro, e à tarde estava cansado de muito andar, e aí pegar um ônibus, ir até a Central do Brasil, pegar o trem, ir até o Rocha, e do Rocha caminhar a pé até chegar ao seminário para estudar, e eu estava cansado, e ali tinha, quando a gente podia, nem sempre podia, uma sopinha que a irmã Tabita, né, a deã do seminário, oferecia aos alunos que chegavam do trabalho, e a gente tomava aquela sopinha rala, mas gostosa, né? E íamos para a aula, mas às vezes eu estava lá cochilando, me lembro, e ele tinha mania de às vezes fazer uma bolinha de papel, e meu aluno acorda, e a gente tinha que acordar. Eu não fui do tempo em que ele, segundo diziam, eu não acompanhei isso, e graças a Deus não, porque eu sentava numa das primeiras carteiras, já diziam que ele pegava às vezes a Bíblia e ele jogava no aluno assim, acorda, e eu cansado, mas aqueles momentos me levam a pensar no pastor Davi Gomes, nos ensinando coisas maravilhosas, e ele tomando por base textos como esse que eu leio para os irmãos, né? Ele nos levando a entender que nós fomos conquistados, não é conquistado de qualquer maneira, né? Ele naquela voz tão firme, tão segura dele, né? De uma certa idade, mas uma voz segura, ele dizendo, não é de qualquer maneira que a gente tem Jesus, nós temos pelo sacrifício, pelo sofrimento, nós temos num processo do propósito de Deus. Continuemos essa leitura. Não, irmãos, diz o verso 13, eu não alcancei. Vamos verso 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Mais uma vez abro parênteses. Não é a igreja que chama, a igreja oferece a oportunidade, a igreja não tem como salvar, a igreja não salva, pastor não salva, padre não salva, líder religioso não salva, mas é Deus quem salva, em Cristo Jesus, e somente assim, não existe outro meio. Aí quando eu olho para o meu horizonte, para a minha vida, e se eu fico nessa situação, e se eu não consigo linkar minha vida em Cristo Jesus, o mundo se desaba diante de mim, e eu não vejo a boa oportunidade de me segurar em Cristo Jesus. Na segunda-feira eu estava aqui no início
das obras de reforma da parte externa do templo. E a primeiro momento, eu até filmei um pedacinho, foi remover a escada ali do lado. Mas interessante que no domingo à noite, os irmãos acompanharam, nós compramos os plásticos e reunimos aí alguns irmãos, né? E nós vamos precisar cobrir todos os bancos, como de fato cobrimos, todos os equipamentos, o piano, cobrimos tudo. Mas eu confesso que quando a irmã Nilta, nossa zeladora, disse que precisávamos fazer isso, eu fiquei meio, não acreditei muito de que pudesse ter muita poeira no serviço que iríamos fazer, até porque não sabia exatamente por onde eles iriam começar. Mas na segunda-feira, já de manhã, quando chegaram aqui, e o martelo, né, o martelete para começar a quebrar, muito pesado, que eu mesmo sozinho não dou conta de levantá-lo, e quando começou a trabalhar e a levantar poeira, eu disse, realmente a dona Nilta tinha razão. Mas começou a demolir, e olhando, falei assim, puxa vida, ao longo desses anos, muitas vezes, eu subi e desci essa escada aqui. E comecei a imaginar outros irmãos que antes de mim, o meu pensamento foi lá para o início. Pensei, irmão Gilmar, em seu pai, pastor Gil, subindo e descendo os degraus dessa escada. Muitos de nós. Mas também me veio à mente alguns irmãos que depois de um tempo já não conseguiam mais subir e descer aquela escada. E aí comecei a imaginar em mim, irmã Heloísa, pensando que daqui a uns anos, eu imaginei assim, se continuar a escada aqui, daqui a uns anos eu não vou conseguir subir nem descer. Porque até para o púlpito eu às vezes já tenho mais dificuldade. Mas pensando, demolindo. Mas para quê? Para melhorarmos o ambiente da casa do Senhor. E aí me veio à mente o texto, porque eu tenho usado ele nestes últimos dias, esse texto de Filipenses. Então pensei, prossigo para o final da corrida, e ele diz, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Pensei, meu Deus, estamos fazendo isso, a poeira está tomando conta ali, talvez dentro do templo, algum pouco de poeira, na minha sala ali embaixo, muita poeira, no salão Rui Franco, a ponto de não poder ter tido culto durante a semana, os cultos durante a semana ali, muita poeira, e o serviço sendo feito, muito barulho também, mas o meu pensamento sempre assim, Deus, nós estamos prosseguindo, nós queremos prosseguir, porque nós temos um propósito nisso aí, a igreja tem um propósito, e pensando, nossa vida é assim, nós estamos aqui porque temos um propósito. Eu não quero ficar pelo meio do caminho, eu não quero ser como Demas. Demas foi aquele discípulo de Paulo, que caminhou com Paulo, e em determinado momento da vida, Paulo escreve, diz assim, Demas me abandonou. E por que Demas me abandonou? Me abandonou servindo ou seguindo o presente tempo. Ou seja, Demas deu lugar aos favores do tempo dele, deu lugar à licenciosidade do tempo dele. E se pudéssemos trazer o tempo de Demas para hoje, diríamos assim, Demas, ele preferiu ir para as boates, ele preferiu ir para as farras do seu tempo e abandonou. É exatamente o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando apenas uma família estava em condição de receber a justificação, mesmo assim, vivendo terríveis consequências. Sabe, nós temos que prosseguir, enquanto igreja, enquanto crentes no Senhor Jesus. Continuemos mais um pouco da nossa leitura, e aí caminhando para essa conclusão, me permita, deixa eu só pegar, porque eu misturei minhas páginas aqui. Não é essa última não, irmãos. Está aqui, verso 15.
Acompanhe a leitura. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Tem tanta gente discordando de igreja, não tem? Você deve conhecer crente, pessoas, não digo crente, que caminhou com a gente aqui. Eu não quero ir longe, não quero pensar em Chalé, nem Carangola, por onde passei pastoreando. Quero pensar aqui. Pessoas que iam tão bem, mas que desviaram. Nós temos casos, irmãos, que me fazem chorar, como Paulo vai dizer daqui a pouco no texto. Pessoas que estavam aqui, eu tenho em mente, não vou mencionar, porque são justas, mas pessoas que subiram nesse palco, e que cantaram aqui, e que encenaram em programas de fim de ano, e que participaram de cantatas, né? Eu mesmo tenho parentes assim, que estiveram aqui, e que hoje estão enquadrados nesse texto, mas que não pediram misericórdia a Deus, porque o que Paulo está colocando nesse verso 15 é exatamente isso. Tá? Se você está discordando de alguma coisa, é fácil resolver, e eu digo fácil resolver. Ponha seus joelhos em terra. Aliás, deixa eu perguntar a você que me ouve, quanto tempo tem que você não se ajoelha diante do Senhor? Você já parou para pensar isso? Nós nos tornamos um crente assim, né? A questão dos joelhos, a gente não vê mais. Eu disse, domingo passado, não contei esse ponto do meu testemunho, mas disse que uma das coisas que me sustentaram durante a vida da minha mãe, e que me sustentam até hoje, foi algumas madrugadas, ao sair para o trabalho, como contei aqui, eu ver a senhora Neuza, minha mãe, com a porta do quarto entreaberta, depois de ter preparado as marmitas para aqueles que iam para o trabalho dos seus filhos, né? Depois de ter preparado as marmitas, ela então ajoelhada ali no quarto, orando, buscando a presença do Senhor, sem dúvida, pelos seus filhos, pelos seus 8 filhos, que estavam ainda sob seus cuidados, do meu pai também, sabe? Então esse verso nos dá esse entendimento. Está na dúvida? Eu não sei se é igreja, eu não sei se devo, eu não sei. Olha aqui, busca o Senhor, põe seus joelhos em terra. E eu quero continuar para concluir. Contudo, verso 16, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, e aí Paulo é ousado nisso, né? Irmãos, podem me imitar, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Eu vejo Paulo aqui muito ousado, né? Há alguns comentários que até dizem não ser exatamente esse alinhamento, mas Paulo quer dizer isso. Olha, vocês querem um exemplo de vida? Olhe para mim, né? Em outras versões ou em outros comentários traz diferente, mas eu quero ficar nesse comentário. Paulo está dizendo, olhe para mim, eu era de um jeito e agora sou assim, e quero manter-me assim, né? E ele dá o testemunho dizendo, eu sofri naufrágio e uma série de histórias, mas eu quero permanecer do Senhor Jesus. Paulo está tomando por base aquilo que ele ouviu do próprio Senhor, quando ele, indo para Damasco, ele então é alcançado pelo poder de Deus, e naquele momento, depois que ele restabelece a sua visão, né, e que ele está em conversa com Ananias, ali naquele momento, então Deus diz, olha, você vai padecer, você está sendo preparado porque você vai sofrer por esse evangelho. O Senhor deixa isso muito claro para Paulo, e de fato ele tem forças para viver assim. Verso 18, pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, olha aí, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos de Cristo, ou da cruz de Cristo. Irmãos, eu estou caminhando para o final, mas quantos em nossas igrejas, hoje eu estou usando testemunhos meus,
Quanto nas nossas igrejas? Aqui, pessoas que estavam aí sentados e eram inimigos da cruz de Cristo. E esse fato eu posso contar, exatamente para concluir. Alguns irmãos lembram de um jovem, eu não vou mencionar o nome dele, bonito, rapaz bonito, um loiro, cabelos meio compridos, pianista, que chegou no nosso piano antigo e que deixou a igreja boquiaberta ao tocar alguns hinos. Sujeito espetacular. E chegou como um foguete. Eu acho que o Pacheco já não estava mais aqui nessa época. Não deve lembrar. E ele começou a trabalhar o louvor da igreja, se envolveu, veio com uma irmã, vindo de São Paulo para cá, morando aqui perto, e veio com uma irmã, né, uma senhora que o trouxe, e nós ficamos encantados. 2, 3 meses depois, ele estava no seminário, nosso seminário, dando aula no seminário. Tal era a capacidade daquele jovem. 2 ou 3 meses, talvez seja exagero, mas um tempo depois ali estava ele. E organizou um conjunto aqui. Talvez um ano depois, ele some. Um tempo depois, notícia chega. Ele agora é de uma seita satânica. Ele, a partir daquele momento, estava frequentando uma seita satânica, fez pacto com o diabo, e aí prosseguiu a vida, nós não tomamos mais conhecimento. Uma outra situação, seminarista, que veio do interior, a igreja o adotou, foi para o seminário, estudando, tempo depois, completamente inimigo da palavra. Então o diabo está aí. Porque, irmãos, Jesus Cristo, né, ele atacou, e a palavra do Senhor disse, ele é tão astuto que possível, se fosse possível, ele alcançaria até os salvos. Aí Paulo me traz esse esclarecimento. Então sejamos firmes. Estão, e diz ele desses, e completa a leitura sem interferência mais. Então estão rumando, verso 19, para a destruição. O Deus dele é o seu próprio apetite. Vangloriam-se das coisas vergonhosas e pensam apenas da vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ousadamente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Deus está nos dando a voz de que nós seremos vencedores. Por esse motivo, irmãos, nesse culto diferenciado, eu quero encerrar cantando este hino, declarando: eu sou livre.